Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o profeta Ronan e eu gostaria de trazer uma palavra de direcionamento, eu gostaria de trazer uma palavra de encorajamento e de confronto, mas também acredito que é uma palavra que ela será um bálsamo para as nossas vidas e para a vida de quem está passando por certas coisas que não está entendendo. Está em Marcos capítulo 6, a passagem que o Espírito Santo ele tem ministrado sobre a minha vida esses últimos dias, e eu venho trazer essa palavra para quem precisa entender, ou muitas vezes já entendeu, mas está oscilando no propósito original do seu nascimento, amém? Eu quero ler Marcos 6. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João o Batista e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Por quê? Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. Meus irmãos, a palavra de hoje, que o Espírito Santo ele tem ministrado muito ao meu coração, ele trouxe muita clareza no meu espírito nesses últimos dias, é o seguinte, que apesar de João Batista, ele está sendo perseguido pela Herodias, porque era assim que a mulher que era de Filipe, o irmão dele, assumiu um nome como fosse uma cobertura. Daí já dava para entender que ela pertencia a Herodes. Então ela era esposa de Herodias. Perdão, irmãos, ela era esposa de Herodes, Herodias. Então, ela era perseguida, ele era perseguido, não só porque ele veio para preparar o caminho para o Senhor, mas também ele veio para poder pregar as Sagradas Escrituras. Ele não somente pregava com os lábios, mas ele pregava com a vida. Por isso, uma parte que me chama mais atenção e ministra muito o meu espírito é o seguinte, é o verso 20, que vai deixar bem claro por que Herodes temia João, sabendo que ele era varão justo, ou justo e santo. Não é santo à toa, sem motivo, mas é santo pela presença do Espírito Santo que está sobre nossas vidas. Então a palavra que o Espírito Santo deixa e pede que eu venha ministrar, uma palavra de bálsamo, uma palavra de consolo, uma palavra de confirmação, uma palavra de direção para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é a seguinte: não importa que esteja acontecendo essa festividade que nós sabemos que está acontecendo, as outras que vieram, as outras que vão vir, desse calendário pagão, nós somos separados, nós somos consagrados. Deus nos santifica todos os dias quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e a boca no pó. Se você está buscando ser aceito pelas pessoas, meu irmão, me desculpa, mas você está no caminho errado. Jesus ele disse o seguinte, que se você está buscando aprovação, você está buscando ser visto pelos homens, você já recebeu seu galardão aqui na terra. E você não é conhecido pelo Abba, pelo Pai. Mas o contrário, se você decidiu viver o propósito original do seu nascimento, viver segundo a vontade do Senhor, viver para
para Deus, com Deus, por Deus, ser, pertencer e estar, então, meu irmão, você está no centro da vontade do Senhor. Você tem que continuar fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Profeta, mas as pessoas elas foram para o carnaval evangelizar. Meu irmão, eu quero te perguntar, não existe uma outra época para você fazer evangelismo? Você quer saber qual é o seu maior, você quer saber qual é o maior evangelismo? Nossa, eu tô sentindo, obrigado, Espírito Santo. Você quer saber qual é o maior evangelismo seu? Você evangeliza há 365 dias, é com o teu testemunho. Mas não me dá uma oportunidade no altar da igreja para dar uma palavra, meu irmão. O teu testemunho é maior do que uma oportunidade no altar de uma igreja. Você quer um altar maior levantado para Deus em culto de adoração do que a tua própria vida? Você quer um altar maior de culto ao Senhor do que o testemunho de todos os dias que você faz, de tudo que você faz ou que você deixa de fazer? Você não tem que se amoldar ao mundo, porque Jesus Cristo ele disse que ele não veio para estabelecer que o reino dele, o governo dele não é daqui. Não é daqui, nunca foi, nunca vai ser. Ele disse quando ele estava quando ele foi para ser preso na traição, o que ele disse para Pedro? Pedro, guarda a espada, porque com quem a espada fere, com a espada será ferido. E ele disse o seguinte: se o meu reino fosse daqui, eu poderia pedir, e miríades, milhares, de milhões de miríades de anjos desceriam para me proteger. Mas Jesus sabia o propósito que ele veio descer na terra. Então, meu irmão, acorda para a vida, desperta. Está sendo apedrejado? Mateus capítulo 5 para você. Amém? Bem-aventurado ou felizes aqueles que são perseguidos por amor ao nome do Senhor. Continua fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Ou deixou de fazer. Ou relativizou. Será que pecado é tão pecado quanto a Bíblia diz que é? Meu irmão, a Bíblia diz que é pecado, é. A Bíblia diz que é pecado, é. E quem sou eu para dizer que não é? Quem sou eu para falar que a Bíblia não... Quem sou eu para relativizar? Mas hoje estão indo evangelizar. É? Você quer saber onde é o seu maior evangelismo? Dentro da tua casa. Você quer saber onde é a sua maior pregação? É dentro do seu lugar de trabalho. Não é dentro da igreja. Porque você precisa ter a noção que a nossa vida, o nosso culto, ele não para. O nosso culto, ele continua, ele não para. Ele é 24 horas. Claro, conscientemente quando nós estamos acordados e inconscientemente quando nós estamos dormindo. O Salmo 139 vai falar sobre isso. Para onde eu fugirei do teu Espírito Santo? O Espírito Santo, ele pode estar em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Então, meu irmão, é uma palavra de direção, de confirmação, de confronto. João Batista, ele foi preso porque ele pregou contra o pecado. João Batista foi preso e ficou preso. Herodes estava o ouvindo. E a mulher de Herodes, ela queria a cabeça dele. Por quê? Porque ele falou o que ninguém queria ouvir. Ele falou o que era errado. Então, meus irmãos, não pare o que Deus confiou para tu fazer. Profeta, mas o povo da igreja não... Irmão, esquece o povo da igreja. Isso no meu coração, mas meu coração me deixa com dúvida. Maior é Deus do que teu coração, meu irmão. Deus confiou algo na tua mão. Até quando você vai procrastinar por causa da vida dos outros? Até quando você vai ficar de lenga-lenga, de ladainha? E não vai fazer o que Deus está mandando você fazer, que Deus comissionou, e o mais interessante, que Deus confiou para você fazer. Ou você quer ser um daqueles que vai chegar naquele grande dia e vai ouvir Mateus 7, 21 ao 23? O mais correto, eu vou para as escrituras para poder te falar o que está dizendo. Eu amo a palavra.
É porque a palavra nos limpa, nos lava, nos confronta, nos liberta. E a palavra vai dizer em Mateus 7, não são as palavras do profeta Ronan, não. São as palavras do próprio Deus Todo-Poderoso que veio como Jesus Cristo de Nazaré. Quer chegar naquele grande dia e ouvir dizer Jesus falar o versículo 23 do capítulo 7 de Mateus: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, entenda uma coisa: obedece a Deus 100% ou 99,9% é desobediência total. Obedece 100 ou desobedece 100. Não tem meio termo, não tem meias verdades. Hoje tudo está relativizado. Hoje as pessoas elas estão naquela, tomar uma cervejinha sem álcool não tem nada a ver. Não. Mas a palavra também vai dizer que se você for pedra de escândalo para os pequeninos, seria melhor que você não nascesse. Quantos hoje estão sendo pedras de tropeço? Quantos hoje estão expulsando pessoas? Eu não vou nem dizer de dentro da casa do Senhor, eu vou no lado mais fundo. Estão expulsando da presença do Senhor. Eu posso falar de mim. Porque essa palavra de Marcos 6, ela mexeu no fundo do meu espírito. Porque quando fala que ele era santo, eu vi um pedaço de uma ministração dessa palavra que isso me confrontou demais. E dizia, eu quero frisar, ele era santo. Ele era santo. Ele era separado. Ele era separado. Ele era consagrado a Deus. Mas não tem nada a ver, profeta. Não tem nada a ver. Como assim não tem nada a ver? Que evangelho porco, que mundo é esse, irmão? Que se relativa o pecado? Que evangelho porco é esse que você deita na lama depois que foi lavado pelo sangue do Cordeiro e limpo pela água da palavra? Meu irmão, seja liberto hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Acorda para a vida, desperta. Desperta. Nós estamos vivendo na última hora da igreja na terra. Do que adianta ter um nome ser chamado como noiva do Cordeiro? Ser tratado como a noiva, adornada, perfumada, preparada todos os dias pelo amigo do noivo, o cheiroso Espírito Santo, se no minuto seguinte você sai dentro da casa do Senhor, não consegue respeitar, não consegue ter reverência. Irmãos, hoje o mundanismo, ele está dentro, eu não vou nem dizer que ele está enfiado dentro da igreja, porque ela começa que está enfiada na casa do crente. Uma que Jesus não morreu para você ser crente, uma que Jesus não morreu para você ser evangélico, ser gospel, seja lá a definição, o balaio de gato que você está envolvido, enfiado, não me interessa. O negócio é o seguinte, que Jesus morreu para você ser filho de Deus em Cristo Jesus. Você tem que entender que você tem que obedecer. Você tem que entender que você nasceu por algo maior. Você não nasceu para você ser aceito por Deus. Você nasceu para você você ter comunhão com o Senhor. Você nasceu para falar face a face com Deus Pai. Por isso que Deus Pai criou o jardim no Éden e nos deu vida para nós estarmos aqui. Então eu quero resumir essa palavra que o Espírito Santo me deu, que é uma palavra que é para poder levar, não somente como um bálsamo, mas também como uma palavra de direcionamento, mas também uma palavra que vai te confrontar, que vai te dar um fôlego a mais, que você estava cansado. Irmão, está sendo ferido, dê glória a Deus. Profeta, mas estão falando isso, estão me caluniando. Meu irmão, sai desse lugar de vítima. Sai do lugar de vitimismo. Sai desse lugar de miséria, sai desse lugar do egoísmo. Tira o seu umbigo do centro das coisas. Porque quando nós entramos nesse ponto, nesse lugar, nós estamos fazendo algo que nós não nascemos para fazer, e muito menos carregar. A glória, nós estamos sendo corruptos ao ponto de nós estarmos usurpando a glória de Deus. Tenha convicção do que o Espírito Santo está falando.
Porque nós carregamos a glória de Deus através da presença dele. Mas quando nós começamos a entrar num lugar que não é nosso, quando nós começamos a se vitimizar demais, eu não vou fazer, eu não vou parar, eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu não vou A, não vou B, não vou C. Tenha a convicção que você está tocando na glória de Deus. Está usurpando a glória de Deus. Cuidado com as suas decisões. Existem muitas pessoas que elas começaram a relativizar o pecado. Uma cervejinha sem álcool não tem nada a ver. Meu irmão, eu não estou aqui para te proibir não, mas se tu quiser beber cerveja sem álcool não é um problema teu. Eu não estou aqui para te proibir, eu estou aqui para te ensinar o que está escrito na palavra. Seja santo. A palavra do Senhor vai dizer que João Batista, ele nasceu de um ventre estéril. Sempre quando Deus quer alguém diferente, sempre quando Deus tem algo diferente para acontecer na terra, ele sempre vai estender a mão sobre um ventre que não tem vida. Ele sempre vai trazer uma bênção para um lugar onde não tinha vida. Porque ele foi a um ventre estéril. Ele curou a mãe de João Batista, ele pôs lá porque ele precisava de um profeta, ele precisava de alguém separado. E a palavra vai dizer que ele é santo desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que o próprio Espírito Santo pôs ele dentro do ventre da mãe. Então, meu irmão, precisamos ter a noção do que nós estamos fazendo, de nós estamos vivendo, do que estamos praticando. Porque a maior pregação do Evangelho é o meu e o seu testemunho. É o meu e o teu testemunho. Então, cuidado com tudo aquilo. Continua fazendo. Estão te apedrejando, estão falando mal de você, estão zombando da forma da pregação, porque estão te chamando de certinho, de santão. Meu irmão, glorifica a Deus, erga as mãos aos céus. Porque estamos se tornando cada dia mais parecido com Cristo. O caráter de Cristo ele está sendo formado dentro de cada um de nós. Eu não estou aqui, meu irmão, para te dizer o que pode e o que não pode. Você tem as Sagradas Escrituras dentro da tua casa. Se você não tem tempo de você ler as Sagradas Escrituras, se você não tem condição de todos os dias acordar de manhã e quando o seu telefone, Deus põe a mão em cima dele, segura para não tocar, para ele não despertar, porque é um livramento para você. Você está mais preocupado de chegar no horário do seu trabalho do que você se manter na presença do Senhor. Tem alguma coisa errada, irmão. Começa a perguntar para o Espírito Santo como está. Começa a perguntar, Espírito Santo, como é que está a minha vida diante da presença do Senhor? Como é que estão as minhas vestes? Porque para te tirar da presença não precisa de muita coisa, irmão. Primeiro, para a gente viver na presença do Senhor depende 100% da gente. Obedecer, crer, permanecer. Amém? Permanecer. João 15 vai dizer que sem Cristo nada podemos fazer. Que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Até para amarmos a Cristo nós precisamos dele. Até para amarmos a Cristo nós precisamos do Espírito Santo, cheiroso, precioso. Então, a palavra que o Espírito Santo me deu foi essa. A palavra que o Espírito Santo me deu foi essa. Precisamos dar continuidade na caminhada. Pregue em tempos e fora de tempo. Pregue as Sagradas Escrituras. Pregue o que ninguém quer escutar. Pregue aquilo que ninguém dá valor. Porque a palavra vai dizer no verso 20 do capítulo 6 de Marcos que ele estava preso porque ele pregou contra. Ele pregou contra aquilo que não estava nas Escrituras Sagradas.
Se você ainda tinha dúvida se está na direção correta, se você ainda tinha dúvida de alguma coisa, espero que o Espírito Santo ele venha ter confirmado isso para você. Não se importe. Esteja pregando a palavra do Senhor e tenha o Espírito Santo contigo sobre a sua vida. Porque é melhor perder uma multidão, viver a sós com o Espírito Santo e ir para casa morar com Abba Pai, do que andar com um monte de gente atrás, dando tapinha nas suas costas. Meu irmão, você tem que começar a se preocupar. Porque se alguma vez a pessoa ela não vem para você no final de um culto que Deus te dá uma oportunidade para você falar o que Deus quer que você fale. Uma pessoa não olha para você de cara feia. As pessoas não zombem, as pessoas não se afastam de você. Tem alguma coisa errada. Porque o profeta, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, a verdadeira pessoa que nasceu para viver para o Senhor, com o Senhor e ser do Senhor, vou falar de novo, para o Senhor, estar com o Senhor e ser do Senhor, ele vive a sós com o Senhor. Tem muitos aí que estão acreditando, tem muitos, irmãos, eu não encontrei ainda de Gênesis a Apocalipse, pelas poucas vezes que eu já estudei ali a palavra, que Deus ele abençoava desobediente. É mais fácil ele abençoar uma pessoa fora da presença dele, ele guardar uma pessoa igual ele guardou Ciro, como a palavra vai dizer no livro de Isaías, para poder 70 anos depois ele entrar na Babilônia e ele trazer, depois da conclusão de 70 anos do cativeiro de Israel, ele libertar o povo e abençoar o povo, para o povo vir reconstruir o templo, do que ele abençoar um imundo que está no 50º casamento dentro da igreja. Pedra de tropeço. Falso profeta. Irmão, Deus quer que o Pai ele quer que você seja feliz. Pode acreditar nisso? Sim. Mas a sua felicidade está em você obedecer às Sagradas Escrituras. Agora aí que eu te pergunto. Aí que eu vou te perguntar. Não precisa me responder não. Conversa com o Espírito Santo sobre essa questão que eu vou falar, Espírito Santo. Erebachuri Xandararas. Erebachuri Xandararas. Aonde você quer ser, você acredita mesmo que você vai ser feliz nesse mundo aí que jaz no maligno? Vivendo a cultura do reino caído? Você acredita mesmo? Eu vou bater nessa tecla, irmão. Eu vou bater nessa tecla porque o Espírito Santo ele me manteve nessa direção, é nessa direção que eu vou ficar. Vai se entender com ele depois. Meu irmão, você está acreditando mesmo? Você está acreditando mesmo? Tá tendo essa festa pagã aí. Que eu não vou falar nada eu não vou dizer o nome dela por causa do algoritmo. Você acredita mesmo que não tem nada a ver? Você acredita que não tem nada a ver? Você tem a tua vida toda, você tem um ano inteiro para você poder evangelizar e você pregar o evangelho. Você vai sair justamente nesse dia aí, nessa época aí. Você tem certeza mesmo que você está fazendo para Jesus? Ou você é daquele tipo assim que você quer... Olha, estou evangelizando. Meu irmão, toma vergonha na cara, irmão. Você verdadeiramente foi ungido com o azeite do Espírito Santo ou você está ungido com óleo de peroba? Meu irmão, vai jejuar, meu irmão. Eu estou aqui passando a mão na sua cabeça, não. Nem vou. Amém? Vive uma vida com os padrões mundanos. Vive debaixo do jugo do mundo. Jesus ele não só morreu, irmão,
para te tirar da mão da escuridão e das trevas, não, mas ele te trouxe, ele te tirou de dentro ele te tirou de dentro da cultura mundana. Você vivia aprisionado debaixo de uma cultura mundana, você vivia debaixo do jugo da escuridão e das trevas. Você está querendo voltar para lá ainda? Tem uma vergonha na cara, irmão. Sabe o que você está fazendo com esse tipo de vida, que se leva? Você tá desqualificando o sacrifício da cruz. Isso é pisar sobre o sangue do Cordeiro. Isso é colocar novamente Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu vou voltar um pouquinho antes. Isso é novamente colocar Jesus na mão de Anás e Caifás, que ele passou a madrugada inteira escondido para poder ser julgado. É isso que você não tem, que você precisa ter a noção, o discernimento, o entendimento, porque Deus, ele está olhando dos altos céus. Hoje, se parar para olhar, irmão, não dá para saber hoje quem é filho de Deus e quem não é. Porque não tem alinhamento, não tem temor, não tem vergonha, vou falar aberto, não tem vergonha na cara, não tem temor, não tem reverência. Um monte de mistura dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor, ela deixou de ser em muitos lugares. Irmãos, eu não vou generalizar. Mas eu sei que ainda existem lugares que são a casa de Jesus. Que Jesus, ele tem liberdade, que Jesus pode estar. E sei que existem lugares que o Espírito Santo é ele que coordena. Ele coordena com maestria a vida dos filhos de Deus. Mas também eu sei que existem lugares no Brasil. Existem igrejas no Brasil que elas não são do Senhor Jesus. Eu vou frisar bem isso. Existem igrejas dentro do território brasileiro que elas não são do Senhor Jesus. Elas pertencem ao território da nação. Elas pertencem ao território da nação. Elas estão debaixo da cultura da nação. Ela está debaixo do governo da nação brasileira. Igrejas profanas, igrejas promíscuas, igrejas misturando o santo e o profano. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia que aquele nada a ver que você vive, haverá aquele dia do nada a ver. Irmãos, está morando debaixo do mesmo teto, diz as Sagradas Escrituras, que está morando debaixo do mesmo teto sem ser casado é fornicação, é pecado, tá? Alinha a sua vida. Coloca a sua vida diante do altar. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis. Eu vou para a palavra, irmão. Se tu não tá gostando, depois você vai pegando, você assiste a live de novo, você vai pegando os versículos que o Espírito Santo está me conduzindo aqui, você rasga da tua Bíblia. Se tu não tá gostando de escutar a palavra, amém? Fique à vontade. Está escrito em Gênesis. Eu vou falar a palavra para você. Se você não está gostando, você se entende depois. Depois eu vou te passar. Se você quiser assistir, igual eu falei, você assiste a live e arranca as páginas da sua Bíblia. A palavra do Senhor, ela diz no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o fez alma vivente. E também vai dizer no mesmo capítulo que Deus, ele criou a mulher. Não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E a palavra do Senhor vai dizer também que o homem tome a sua mulher, sai da sua casa, da sua parentela e construa uma casa. Meus irmãos, a palavra também vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, por mais que todas as leis elas estejam corrompidas, elas foram criadas pelo próprio Deus. Tá entendendo? Não consegue fazer um casamento com festa. Meu irmão, eu também vou ter que falar, vou direto no ponto. Se for para fazer festa, para encher o bucho dos outros, que você sabe que é falso, e vai continuar falando mal de você, mal da sua comida, nem faz, mas nem perde seu tempo. Alinha a sua vida com Deus, que no tempo certo Deus ele vai te dar a possibilidade de você celebrar a sua festa de casamento ao lado de pessoas de verdade. Pessoas, os amigos de Deus, os filhos de Deus comerão na sua mesa contigo, irmão. Não tem possibilidades. Vai num cartório. Vai num cartório. Veja como é que funciona. Casa, irmão. Sai do pecado, sai da fornicação. Sai debaixo do jugo do pecado. Sai debaixo da escravidão das trevas. Porque Jesus ele morreu para te tirar debaixo do jugo do pecado, da cultura desse mundo. Irmão, casamento estável também é pecado, tá? União estável é pecado, tá? Deus manda casar. Eu sei, Deus manda casar. Vai no cartório, alinha a sua vida. Porque tá uma bagunça danada, irmão. Tá feio o negócio na terra. Você imagina o cheiro que está subindo na narina do Senhor. João Batista era santo. João Batista, ele era santo, irmão. Santo. A verdade ela tem que ser pregada. A verdade tem que ser falada. A verdade, irmão, não se preocupa se tu não tem oportunidade na igreja, irmão. O que mais tem aí fora aí, o mundo é um altar para você pregar. O mundo é o altar para o seu testemunho pregar, irmão. Alinha a sua vida. Entra no centro da vontade do Senhor. Não pare de fazer o que Deus te mandou fazer, irmão. Continua caminhando no centro da vontade do Senhor. Continua no centro do querer. Profeta, mas eu não sei o que Deus quer da minha vida, irmão. Começa a buscar o Espírito Santo. Porque, irmão, eu não acredito que você não está na presença do Senhor e você não está entendendo que Deus está trabalhando na sua vida, que Deus está limpando a eira, que Deus está afastando pessoas porque Ele quer uma comunhão maior com você. Ele quer que você tenha um encontro pessoal com Ele, que você o conheça, que você o ouça. E sem contar também a prostituição espiritual dessa galera que fica aí vendendo revelação. A palavra do Senhor diz que haverá um dia de prestação de contas. Irmão, porque é impossível. É impossível não saber o que está fazendo. É impossível. Não se preocupe, irmão. Viva de forma pautada, construída nas Escrituras. Morar debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama sem estar casado é pecado. É fornicação. A Bíblia diz. A Bíblia que fala sobre isso. A Bíblia diz que tipo de testemunho que nós temos dado. Que tipo de testemunho que nós temos dado, irmão? Irmão, é uma vida... Quantas pessoas que olham para... Eu vou falar de mim. Quantas pessoas que olham para mim e falam assim, ser cristão que nem o profeta Ronan tô fora, prefiro ficar no mundo. Agora eu te pergunto, vocês acham que Deus não vai cobrar o sangue dessas pessoas da palma da minha mão por eu ser uma pedra de tropeço? Por eu ser um promíscuo? Por eu ser um iníquo? Eu ser um blasfemo? Porque, irmão, ter a consciência do que está fazendo de errado diante da presença do Senhor, eu vou falar algo para vocês, isso é blasfêmia. Isso é debochar.
Isso é colocar Cristo na cruz do Calvário e dizer para ele, sabe o quê? Que o Senhor precisa morrer de novo, que o primeiro sacrifício não serviu. Só que eu tenho algo para dizer para você, que ele vai voltar não como um cordeiro. Ele vai voltar como um juiz, um santo juiz. Ele vai voltar para poder cumprir, para poder cumprir. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai vir, na mão dele tem uma pá. E a palavra também vai dizer que é necessário acontecer os escândalos. É lícito, é necessário. Porque dessa forma Jesus ele sabe, esse é meu, esse não é. Em João capítulo 10. Em João capítulo 10 vai dizer o seguinte. Em João capítulo 10. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e as dispersa. A palavra também vai dizer o seguinte, que as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus. Elas conhecem a voz do bom pastor. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor para essa tarde de hoje é essa. O verso 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. E o verso 15 diz, como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. E o verso 16 diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Aqui ele está falando o seguinte, no verso 16, que nós somos essas ovelhas, porque ele veio para os dele e os dele não o receberam, que não o aceitaram. Porque Isaías vai dizer que não tinha beleza em Cristo para que o próprio povo dele o aceitasse, o recebesse. Então ele estendeu o cetro de misericórdia, ele estendeu o manto de amor de Deus Pai para cada um de nós. E hoje, quantos de nós, irmãos? Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós hoje estamos andando fora do centro da vontade do Senhor? Quantos de nós hoje estamos querendo fazer a nossa vontade? Quantos de nós hoje estamos caminhando segundo os nossos próprios desejos? Quantos de nós hoje estamos caminhando pelos nossos próprios prazeres, irmão? Irmão, a palavra vai dizer em Jeremias que o coração é enganoso. Deixa o Espírito Santo espiar o teu coração. Pede para o Espírito Santo, ele pegar o seu coração e virar ele pelo avesso. Pede para o Espírito Santo pegar o teu coração e virar o teu coração pelo avesso. Agora me lembra, obrigado Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, no livro de Daniel, que na época que foram para o cativeiro, eles foram para o cativeiro por desobediência do Senhor. Por desobedecer o Senhor, por terem se dobrado diante aos deuses, às entidades, aos povos que não eram para se dobrar. Porque o erro começou lá em 1 Samuel. Porque quem governava o povo era o próprio Deus. Porque Deus, o desejo do coração de Deus, do Pai, foi o que ele instituiu no jardim, no Éden. Você está entendendo? E foi o desejo dele, conversar com o homem face a face. Irmãos, em Gênesis 5 vai dizer que Enoque andou com Deus, o homem viveu 365 dias. Vamos trazer para o dia de hoje, não é impossível andar com Deus. Sabe por que não é impossível andar com Deus? Porque o Enoque viveu 365 anos.
Só que, com 300 anos, ele começou a caminhar com Deus. E a palavra vai dizer que ele andava tanto com Deus, que o caráter dele foi mudado. Que ele estava tanto em Deus, que Deus falou assim, não, a morte não te toca, vai embora. Levou o homem para embora. E entra aí no 1 Samuel, o povo queria ser mundano. O povo queria ser mundano. Irmão, se você se define como crente, amém. Se você se define como crente, amém. Eu já te expliquei aqui que Jesus não morreu para você ser crente, não morreu para você ser evangélico, gospel, seja lá a definição que você carrega e tem para a tua vida. Ele morreu para você ser filho de Deus em Cristo Jesus. Mas assim, então, se você se define como crente, amém. Então eu vou usar essa própria colocação. E lá Deus, o que o povo crente quis? Nós queremos os prazeres, nós queremos ser que nem todo mundo. Você não nasceu para ser que nem todo mundo. Você não nasceu para você ser que nem todo mundo. Você não é todo mundo. Você é nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Você, irmão, vocês são a geração de João Batista. Vocês são a geração que Deus instituiu para pregar e trazer preparar o caminho para a volta de Jesus. Até quando cochiesem esse pensamento? É crente dentro da igreja, no minuto seguinte da bênção apostólica, não pulou, rodou, sapateou, falou línguas estranhas dentro da igreja, entregou profecia. Mas será que era o Espírito Santo mesmo ou era a tua alma? Perdão, irmãos. Ou era a tua própria alma? Aí no minuto seguinte da bênção apostólica, você não é cheio do Espírito Santo para obedecer a Deus lá fora? Hipócrita! Raças de víboras! Arrependei-vos por ter chegado o reino dos céus. Então, meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer em Daniel o seguinte, que o rei, ele pediu que trouxessem, no verso 4 do capítulo 1, jovens em que não houvessem algum defeito, formoso de aparência e instruído toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Vamos trazer para o dia de hoje a língua mundana, o conhecimento mundano, o conhecimento das trevas. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados, fossem doutrinados, fossem manipulados. Está entendendo? É o que o mundo está fazendo hoje. É que o governante desse mundo está fazendo, entendeu? Está preso debaixo do jugo mundano. Está preso debaixo da cultura mundana. Vive uma vida promíscua espiritual. Vive uma vida prostituta espiritual. Você, irmão, nós não somos a última bolacha do pacote. Porque você já parou para analisar que a última bolacha do pacote, ela sempre está quebrada? Ou a Coca-Cola no deserto? Irmão, vocês já tiveram a disponibilidade, a coragem de tomar um copo de Coca-Cola quente? Então assim, irmão, continua caminhando, continua obedecendo a voz do Espírito Santo. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te podar, deixa Deus te moer, deixa Deus triturar, deixa Deus te dar a estrutura que Ele tem para a tua vida. E o mundo não está preocupado com aqueles que estão na mão dele, não, irmãos. O mundo está preocupado com aqueles que não são deles. Você está sendo caçado e perseguido porque o mundo está tentando calar tua boca, está tentando calar tua voz dentro que você está pregando, você está praticando a tudo aquilo que Deus quer que você pratique. Irmão, não se preocupa com o julgamento do homem, não se preocupa com a aceitação do homem. João Batista, ele perdeu a cabeça porque ele pregou a verdade, ele pôs o dedo na cara de Herodes. Ele pôs o dedo dentro da cara de Herodes e falou: você não pode se casar com a mulher do teu irmão. Uma, porque isso está dizendo na palavra do Senhor. Ele disse isso na cara de Herodes. E o seguinte, ele falou sobre isso, e a palavra mesmo vai dizer o seguinte, que Herodes escutava ele.
Herodes temia ele, porque ele era santo. Santo em toda a sua forma de ser. Santo em toda a sua forma de viver. O Senhor, quando ele instituiu o jardim no Éden, a palavra vai dizer que ele descia toda a viração do dia para conversar com Adão, face a face. Ele conversava com Enoque face a face. Ele conversava com Abraão face a face. Ele conversava com Moisés face a face. Essa é e continua sendo a vontade do Senhor. Deus não mudou, quem mudou foi nós. É a intenção do nosso coração que nos afasta do Senhor. É a nossa intenção de querer os prazeres mundanos. É a intenção... Irmãos, eu não achei ainda de Gênesis e Apocalipse falando que Jesus ele morreu, ressuscitou, ele foi para o céu para nos dar uma casa na terra. Você quer uma casa? Vai trabalhar. Você quer uma porta de emprego para você num determinado lugar que você está orando? Vai depositar o currículo lá onde você quer. Tudo que Jesus podia fazer por você, irmão, Jesus já fez. Tudo que Jesus poderia fazer por nós, ele já fez. Jesus, ele teve a maior dor de Jesus, irmãos, não foi os cravos, não foi a bufetada, não foi o julgamento, não foi nada daquilo. Sabe qual foi a maior dor para Jesus? A palavra vai dizer que foi quando ele estava na cruz. Ele não somente assumiu os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa transgressão. Ele assumiu até a época de que nós éramos inimigos de Deus sem termos a consciência disso. Ele assumiu tudo isso. Sabe qual foi a maior dor de Jesus? Foi ele ter assumido não somente o nosso lugar, ele ter passado por algo que muitas vezes eu e você, nós passamos por próprias escolhas nossas. Ele entrou no lugar, ele não somente se tornou inimigo do Senhor, a palavra vai dizer que Deus se afastou dele. Porque Deus é santo, irmão. Jesus é santo, o Espírito é santo. Os profetas, eles são separados, consagrados a Deus, para Deus. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós nascemos para sermos, pertencermos e estarmos. Enquanto nós ainda estivermos esperando que o povo venha alisar nossas costas, dar tapinha. Você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus, você é uma profetisa, você é um exemplo. O evangelho que você está pregando não está servindo para nada. E muitas pessoas, elas estão indo para a perdição, muitas pessoas estão indo atrás dessas festas que estão acontecendo aí. Estão indo atrás desse pessoal que está atrás aí seguindo. Irmãos, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que é para confrontar mesmo. Isso é para confrontar. A palavra do Senhor diz que Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância, amém? Então, assim, essa palavra está dizendo lá em 1 Coríntios. Essa palavra está falando lá em 1 Coríntios. Eita, glória é hoje, hein, Jesus? Vamos embora. Em 1 Coríntios, essa palavra está sendo dita. Ela diz em 1 Coríntios, capítulo 5. Perdão, irmãos, não está em capítulo 5, não. Obrigado, Espírito Santo. A palavra diz o seguinte no capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos a ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém
cuida saber alguma coisa ainda não sabe como saber. Não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então assim, meu irmão, nem todos há conhecimento, porque algum agora come em seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas, e o ídolo a sua consciência sendo fraca e contaminada. Então, meus irmãos, o que acontece? A palavra do Senhor vai dizer que nós errais por não conhecer as Escrituras. E Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Eu vou falar algo aqui, irmão, que é para confrontar mesmo. Mas vai te confrontar e vai te libertar, em nome de Jesus agora. Que é muito mais fácil Deus ir lá atrás, Deus libertar uma pessoa que está lá atrás desses trios elétricos, dessas festas, pulando, rodando e sapateando, sendo levado pela cultura, blasfemando e falando mal do nome do Senhor, do que muitos de nós que conhecemos a palavra e blasfemamos contra Deus, sabendo do que está errado. Sabendo do que está errado. Muitas pessoas estão indo. É mais fácil Deus, na sua santa justiça, na sua onisciência, Ele salvar essas pessoas. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas elas estão sentindo um vazio, que muitos de nós já sentimos. Elas acham que álcool, droga, sexo ilícito, fornicação, isso daí vai preencher a vida deles, e não vai. Irmão, eu estou falando de algo que eu já passei, irmão. Estou falando para vocês de algo que eu já vivi. Passava a noite em festa, em farra. Chegava de manhã em casa. Eu estava com um vazio muito grande. Até que um dia Deus ele decidiu mudar a história. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome dele. Vocês estão entendendo? Então eu tenho autoridade para falar sobre isso. Então assim, irmão, as pessoas estão lá precisando de ouvir a verdade. Muitas vezes as pessoas elas estão precisando de ouvir, não um Jesus te ama, mas ouvir algo mais profundo. Através do nosso testemunho de vida, e nós não estamos fazendo isso. Então, por isso que eu digo, eu confronto através dessa palavra, que é mais fácil Deus pegar essas pessoas e salvar e levar, ou antes, usar a vida dessas pessoas para meter o dedo na cara de muito crente lambão que está em cima do púlpito da igreja, que tem uma vida dupla. Deus vai desmascarar, irmão, na nação brasileira, esses hipócritas que estão em cima do altar da igreja, transvestidos de crente. Você se define como crente, então tá bom. Do crente, do gospel, do evangélico, ele vai desmascarar. Porque tem muita coisa podre escondida por debaixo das grandes convenções que Deus vai puxar o tapete, irmão. Coloca a vida no prumo, coloca a vida no parâmetro da palavra, coloca a vida no enraizado na palavra, porque haverá um dia de prestação de contas. Irmãos, Deus não aguenta mais o cheiro que sai de dentro do Brasil. Deus está enojado. Tem muitos lugares aí, tem muitas igrejas, tem muito ajuntamento de bode, que Deus ele não passa nem no quarteirão. É para não se contaminar? Não, irmão, porque Jesus ele estava na terra. Jesus ele comia com os pecadores, Jesus ele curava leprosos, Jesus ele andava com todo mundo. Não, mas ele não passa porque ele não suporta. Irmão, tem igreja, tem bodes, tem ajuntamento de bodes que Deus não está recebendo culto. Tem ajuntamentos de bodes que Deus não está recebendo culto. Porque o culto não é para Deus, o culto é para o homem. Eu já falei aqui, eu vou repetir de novo. Jesus não morreu para te dar uma... Ele não morreu para você ser feliz na terra. Ele morreu para te salvar. A sua felicidade está em obedecer a Jesus. A sua felicidade está em obedecer as Escrituras. A tua felicidade está em viver para Ele. A sua felicidade está na perseguição das pessoas que não aceitam a presença de Deus sobre a tua vida. E eu quero frisar em cima de Marcos 6, que é onde nós começamos a ministração dessa palavra.
João Batista, ele era santo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão participando dessa live, amém? Que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês e que possam compartilhar, amém? Que essa palavra ela venha chegar aos corações que elas precisam, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos fazer o ID do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, evangelista Wesley Ferraz, a sua vida, missionária Érica Souza. Que Deus venha estar abençoando poderosamente e que a bênção do Senhor que estão nas regiões celestiais, elas desçam sobre a vida de cada um dos irmãos, amém? Então, irmãos, eu quero frisar aqui, que João Batista, ele estava preso. Mas Herodes o ouvia. Mas só que mesmo que Herodes o ouvia, ele continuava casado com a mulher que ele não deveria casar. Ele deveria. Ele não arrependeu. Então, o que eu entendo aqui? Independentemente, irmão, se o povo não muda, mas eu prego e não muda, irmão, quem convence é o Espírito Santo. Ou o coração é duro demais e o Espírito Santo já abandonou porque não tem jeito, ou ele vai converter. Tudo é no tempo do Senhor, irmão. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Deixa que Jesus resolva essa questão para você. Continue pregando o evangelho, continue pregando a palavra que confronta, continue pregando a palavra que quebra. Que Deus abençoe, profeta Leandro Silva, que Deus abençoe sua vida de forma extraordinária em nome de Jesus. Compartilha porque essa palavra precisa chegar a um coração em nome de Jesus. Então, o que acontece, meus irmãos? Continue pregando o evangelho da forma que tem que ser pregado. Continue pregando o evangelho da forma que confronte. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que se for necessário, abra a boca e pregue as escrituras. As pessoas elas têm que ver a presença do Senhor em nós. As pessoas elas têm que olhar na nossa face, elas têm que ver o rosto de Jesus estampado em nossas vidas. Eles têm visto isso em nossas vidas. Que Deus abençoe. Shalom, pastor André Luiz Pereira. Que Deus abençoe em nome de Jesus sua vida e a vida da pastora Vanessa, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude-nos a fazer o ID. Então, meus irmãos, continue pregando o evangelho. As pessoas não te aceitam. Amém. Glória a Deus por isso. Mateus 5 para você. O caráter do homem, da mulher de Deus está em Mateus 5. Debruce a vida em estudar em Mateus 5, Sermão do Monte, para que venha entender. Deixa o Espírito Santo espiar o teu coração, irmão. Deixa o Espírito Santo trazer os buracos a escuridão que está dentro da tua alma ainda. Deixa o Espírito Santo te podar, irmão. Mas profeta, eu não consigo. Irmão, fica na sua, irmão. Fica na tua posição. Vai orar, vai estudar, vai consagrar a vida. Porque a palavra está dizendo que João Batista, ele era santo. Ele era separado. Tenha entendimento sobre isso. Ser santo e ser separado, irmão, não é andar misturado. Porque o que Deus confiou na tua mão, por mais que muitas vezes nós não queremos confiar, nós não queremos aceitar, e muitas vezes nós não queremos fazer, Deus confiou algo poderoso. Irmãos, cuidado com as mesas às quais vocês se assentam. Porque o azeite do Espírito Santo sobre a sua vida é um azeite que ele é precioso, irmão. O azeite é puro. É por isso que você está passando pela prensa, é por isso que Deus está te pegando, ele está, quebrando. É por isso que ele está moendo, é por isso que ele está triturando, irmão. É porque ele sabe que você aguenta, é por isso que ele sabe que você resiste, porque ele sabe que o melhor ainda há de ser extraído. Se mantenha firme na presença, se mantenha firme no foco. Mas, profeta, eu não estou vendo nada, irmão, não interessa, continua vivendo, continua fazendo. Para de olhar para o lado, para de olhar para o outro. Eu já falei no início da live. No nome de Jesus, meu irmão. Eu já falei, eu vou repetir de novo. Quando nós começamos a olhar demais para o que está acontecendo ao nosso redor, quando nós estamos olhando demais para o nosso umbigo, nós estamos
ocupando e tomando a glória de Deus para nós, porque nós nos tornamos merecedores. Nós não nos tornamos merecedores daquilo que estamos passando. Agora me fala, Jesus ele abriu a boca para questionar o Pai? Qual foi a oração que Jesus fez no Getsêmani? Senhor, passa-se de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que quando ele recebesse todos os nossos pecados, iniquidade, transgressões, blasfêmia, ele se tornasse, tudo que ele recebeu, o Pai iria se afastar dele, porque ele sabe que o Pai, apesar de o Pai o amá-lo, não ter abandonado, teria que sair de perto, teria que abandoná-lo. A palavra está dizendo isso. Então, irmão, mas ele não falou, Senhor, livra-me de mim desse cálice se eu não quero. Não. Ele fez o contrário. Se for possível, seja feita a tua, não a minha. E hoje eu quero te confrontar. Quantas vezes nós estamos pedindo algo para Deus que nós não temos coração para isso, não temos estrutura psicológica, emocional para isso? Será que Deus hoje ele pode te entregar aquilo que seu coração almeja e você se mantém na presença dele? Ou você morre afogado na bênção? Ou você morre afogado com a bênção? Se analisa hoje. Deixa as escrituras te analisar. Porque a palavra ela diz, analise-se o homem a si mesmo. Analise-se o homem a si mesmo. Hoje, se Deus te der a casa que você quer, hoje, se Deus te der o casamento que você quer, você se mantém na presença? Ou você vai morrer na praia? Meu irmão, Deus nos concedeu vida para nós vivermos imersos com Ele. Muitos hoje estão que nem Ezequiel 47. Muitos estão no templo, mas não estão na presença. Muitos estão dentro da casa, mas não estão em Cristo. Muitos estão querendo o profundo. Estão querendo o profundo, o conhecimento mais pleno, mas não tem coragem de sair da mesa dos escarnecedores. Não consegue deixar de fofocar, irmão. Falar um pensamento de uma pessoa, sem que a pessoa não esteja com você presente, isso é fofoca. Fofoca é pecado. Fofoca, isso é maledicência. É maledicência, lashon hará no hebraico, língua maligna. A quem nós temos servido? A quem nós temos adorado? Nós temos adorado o Deus Todo-Poderoso através de nossas vidas? Ou nós estamos adorando o Deus desse século? Ou nós estamos adorando o comandante da cultura brasileira? Em quais pensamentos nós estamos colocados? Em onde nós estamos enraizados? Em quais estruturas nós estamos estruturados? Em Cristo? Ou o mundo? Porque não tem nada a ver. A cultura do nada a ver, irmão, já cegou muita gente. A cultura do nada a ver uma cerveja sem álcool. A cultura do nada a ver de uma carreira de farinha. Uma cultura de subir drogado. Uma cultura de ficar cobiçando as piricrentes que está dentro da igreja. Que também não sabe se comportar. Irmã, você nasceu para a glória de Jesus, irmã. Você nasceu para a glória de Deus. A palavra também vai dizer que... irmão, mas não tem nada a ver com o que você está falando de roupa, irmão, não tem nada a ver. A palavra do Senhor vai dizer que João Batista, ele se vestia de uma forma diferente. Irmão, quem é diferente, o Espírito Santo não deixa viver de qualquer jeito. Será mesmo que nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo ou nós estamos ouvindo uma alma gulosa? Uma alma que tem mais tempo de passar agarrado com o telefone no celular, sentado vendo Netflix, mas não tem tempo para dobrar o joelho e botar a boca no chão e
e nos pés de Jesus? Não tem. Não tem. Passa a madrugada toda passando rios, passa a madrugada toda trazendo endorfina enganosa para a presença para a mente carnal, alimentando a alma com lixo, mas não tem coragem. Irmão, todas as vezes que você perde o sono no meio da madrugada, assim, por volta, assim, das 10, uns até antes, que eu vou falar, porque eu vou entregar esse rolo. Alguns que perdem o sono, assim, por volta de 1h30 da manhã, que rola, assim, até as 3h30 da manhã, irmão, é o Espírito Santo te chamando para orar, porque Jesus está com saudade da sua voz. Você está entendendo isso? Jesus está com saudade da sua voz. Jesus está com saudade da tua voz. Mas você não tem coragem de levantar de madrugada. Porque é cômodo, você prefere viver na carne. E você quer que Deus cumpra na tua vida aquilo que Ele te prometeu? Você tem que tomar vergonha na sua cara, irmão. Você tem que se posicionar para viver o que Deus te chamou. É mais fácil Deus abençoar a vida de uma pessoa do mundo do que abençoar você, que conhece a palavra e não pratica. Toma vergonha na cara. Nós precisamos ver os conceitos que nós de vida cristã. É santo e separado para quem? Para Deus ou para o mundo? Vive para a vontade da carne ou vive para o espírito? Erebachuri xandarararas. Erebachuri xandarararas. Eu vou trazer aqui o significado de adoração para os irmãos, para não ficar nas minhas palavras. Quando Deus criou o jardim no Éden, ele pôs o homem para cultivar o jardim. A palavra é da mesma, a palavra adoração, culto e cultura. Cultivo. Cultura e cultivo a gente pode encaixar dentro do mesmo sinônimo, da mesma colocação. A adoração é vida, irmão. Adão, ele estava cultivando, cuidando do jardim, culto e cultura. Culto, cultura e cultivo. Vem da raiz do hebraico avodá. O seu trabalho é adoração para Deus. Eu estou fazendo essa live aqui agora para trazer essa palavra, eu estou adorando a Deus. Eu não preciso estar dentro de um templo para começar o culto lá dentro. Você que acha de um culto assim, por exemplo, um culto que começa às 7h30 da noite, numa quinta-feira, ou um domingo, às 19 horas, se você acredita que tem muitos que não têm esse entendimento. Eu quero trazer esse ensino de forma clara para você. O culto não começa quando a pessoa que vai abrir o culto ela faz a oração inicial. Não. Ela não começa ali. O culto começa na hora que você abre o teu olho. O culto racional de Romanos 12, apresentai os vossos corpos. Eu vou te provar na palavra. Amém? Irmão, depois se você quiser assistir a live depois de arrancar as páginas da Bíblia de tudo que eu estou te falando, você pode arrancar da tua, porque da minha você não arranca, amém? E você vai se entender com Deus que me deu essa palavra depois. Você vai se virar com Ele para lá. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o culto racional, um culto lógico. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, meu irmão, culto. A minha vida ela é um culto desde o momento que eu acordo. Só que a quem eu estou prestando culto quando eu abro os meus olhos e eu acordo é o Senhor da minha vida. Se a primícia do dia é eu dobrar o meu joelho, colocar o rosto no chão e chamar, agradecer ao Abba Pai, a Jesus e convidar o Espírito Santo, o Senhor é
Jesus é o meu Senhor. Mas se eu acordo de manhã e eu vou pegar o telefone celular, eu vou abrir o WhatsApp e eu vou olhar as mensagens da noite passada, o seu Deus é o Deus desse século que te controla e te manipula através do teu telefone celular. O mundo jaz no maligno, na mão de quem é o teu Senhor? Então eu te provei que Adão ele cultuava a Deus com o trabalho, com a vida. Eu estou te provando dentro das Escrituras, de Romanos 12, que o seu culto começa quando você abre o olho. O seu culto começa quando você não vou te dizer a primeira respiração, porque não tem como sair da presença. A sua respiração, nós não tem o culto, ele é racional até fecharmos os nossos olhos e ele se torna irracional porque nós estamos guardados, nós estamos dormindo. Mas quando nós acordamos, nós temos que ter a consciência que existe um Senhor sobre nossas vidas. O Senhor ele tem que levar o nosso coração para a primeira essência. O Senhor ele tem que nos levar para o lugar do primeiro amor. Irmão, em nome de Jesus, se você saiu do primeiro amor, ou se você nunca teve, eu profetizo na sua vida que o Senhor ele vai te levar para esse lugar. Não porque ele precisa, somente, porque ele é completo, ele é pleno. Ninguém se enfia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém é o secretário da Trindade. Ninguém é o assessor. Ninguém é o chefe de gabinete da Trindade. Mas sim porque ele é teu Pai. Porque ele te ama. E ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Então, meu irmão, volte-se para Deus. Porque ainda há tempo. Volte-se para Deus. Pois ainda há tempo. Nós estamos na última hora da igreja na terra. Se verdadeiramente você acredita que o culto começa numa quinta-feira às 7h29, quando o ministro assume o altar ou a tribuna, e outra coisa, a nossa vida ela é um altar. Para quem nós buscamos na premissa do nosso dia e quem nós caminhamos, ele é o Senhor do nosso altar. E nós somos a oferta sobre o altar todos os dias. Para quem nós temos sido o altar? De quem nós temos sido o altar? E se você acha, eu quero trazer um entendimento de clareza aqui também, dentro desse momento. Porque se eu acredito que o culto começa às 7h29, às 19h30, quando eu coloco o meu pé dentro da igreja, e o ministro começa a ministração da palavra, eu estou oferecendo o resto para Deus. E Deus não é Deus de resto, Deus não vive de resto. Deus, você cultuou o dia inteiro a quem você buscou primeiro. E você acha que de noite Deus vai estar recebendo? Tá não, irmão. Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícia. Quem é a primícia da tua vida? Então, assim, a tua vida ela é um altar. Você é um culto vivo ao Deus que você busca. Então, que a partir de hoje, nós possamos termos esse entendimento, uma clareza. João Batista, ele era santo. Ele era kadosh. Eu não estou aqui dizendo aqui que ele era santo, ele era imaculado. Eu não estou dizendo aqui que João ele era um homem que não errava. Eu não estou dizendo aqui que ele era um homem que não cometia seus erros, suas falhas. Mas a Bíblia vai dizer que ele era santo. Então, quando nós tememos a um Deus que é santo, não automaticamente, nós temos a ciência, o entendimento, o discernimento que nós temos que se portarmos de uma forma melhor a cada dia. Porque quantas pessoas estão indo para o inferno porque não querem ser cristão que nem o profeta o profeta Ronan. Quantas pessoas que nós temos lançado no lago de fogo, quantas pessoas têm desistido de Jesus por nossa causa?
Quantas pessoas têm desistido? Eu ser cristão que nem o profeta Ronan, tô fora, quero não, prefiro continuar no mundo. Irmão, vocês acham que Deus não vai vir, ele não vai chegar no grande dia, ele vai pedir o sangue dessas pessoas para mim? Vocês acham que ele não vai chegar até mim? Ele vai falar para mim, você fez uma live e você não falou o que era para ser falado. Você acha que eu não vou ter que prestar conta? A palavra do Senhor vai dizer no livro de Apocalipse que será aberto o livro da vida e será aberto os outros livros. Livro da consciência, porque você sabe o que você está fazendo. O livro das obras, porque tudo aquilo que nós fazemos que vai na contramão da vontade do Senhor e das Sagradas Escrituras é desobediência descarada. Amém? O livro da consciência, o livro das obras, o livro dos pensamentos. Será aberto vários livros, irmão. E no final de tudo, nós seremos lançados para o lugar aonde foi destinado para o primeiro desobediente, Satanás. Porque ele não tem chave nem da casa dele, irmão. Então, a quem nós temos servido, é o Senhor da nossa vida e nós iremos viver com Ele. Jesus disse que foi para casa nos preparar lugar, para que nós possamos estarmos com Ele aonde Ele está. Isto é amor. Ou nós estamos andando no descaramento, no caminho inverso da palavra do Senhor, e nós estamos debaixo do jugo do Senhor, do Deus desse século. E nós vamos passar a eternidade com o Senhor, que é o nosso Senhor. Se é o Senhor Jesus, vai para o céu. Se é Satanás, vai para o lago de fogo com ele. Amém? E eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade, externar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por Ele ser rei, Ele ser santo e Ele ser consagrado. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Compartilha, amém? Essa palavra precisa chegar para o coração de alguém. E que Deus venha abençoá-los poderosamente. Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. E continue. Não pare de fazer por estar sendo perseguido, por estar sendo caluniado, pelo sua forma de vida diferente que você leva da multidão. Porque Deus é contigo, assim te diz o Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, uma boa tarde.